Atenção, estão roubando 90% da sua rentabilidade na cara dura e de forma regulada por lei. Isso acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Se você não souber se proteger da indústria financeira, basicamente você está deixando de ter 10 vezes mais dinheiro. É isso que acontece com um investimento onde existem centenas de bilhões de reais de brasileiros investidos. Se você quer entender que investimento é esse e qual a rota para você escapar desse tipo de investimento e desse literal roubo de 90% da sua rentabilidade por meio de vários instrumentos separados que são autorizados por lei, assiste esse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te mostro oportunidades, armadilhas, atalhos, obstáculos, tudo isso com o objetivo de ajudar você a você também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas, tanto durante os momentos de crescimento da economia, como durante os momentos de crise. E óbvio, nada disso que eu estou te falando se trata de especulação de curto prazo, day trade, IK option, forex, esse monte de loucura. Não, é uma metodologia de investimento comprovada e validada no longo prazo para adultos, para pessoas maduras. Eu sou Vinícius Marinho, sou especialista em investimentos e o tema do episódio de hoje é o investimento que rouba 90% da rentabilidade do investidor sem deixar rastros de forma comprovada. O que eu vou te mostrar nessa live tem por base este gráfico aqui. Não sei se você já viu alguma vez na vida ou não, mas tudo está embasado nesse gráfico. Daqui a pouco a gente volta nele. Eu preciso te explicar algumas outras coisas importantes antes. Antes de eu te mostrar o gráfico, me diz uma coisa. Você acredita em mim quando eu afirmo que você é capaz de ter uma rentabilidade maior que a rentabilidade de gestores profissionais em investimento? Pensa com calma e me diz se você acredita que você, que tem uma outra profissão, que o seu ramo é outro, que talvez seu ramo não é nem ligado às exatas, é ligado às humanas, que você, que não é profissional do mercado financeiro, conseguiria ter uma rentabilidade maior que a de gestores profissionais para você. Você acredita nisso? Você que disse não, você provavelmente tem a crença de que, poxa, para investimento é coisa para especialista. Para você investir bem, você tem que ser especialista, tem que estar dentro do ramo, você tem que estar antenado no noticiário, você tem que antever o que vai acontecer, você tem que acertar projeções. Provavelmente é isso. Essa crença de que é necessário ser especialista para você investir bem. E basicamente você tem essa crença e muitas vezes você até tem uma curiosidade sobre, poxa, como que eu invisto? Aí você vai lá, pesquisa alguma coisa, você vem aqui, assiste uma live, mas não fica confiante porque você tem essa crença instalada na cabeça. E com o passar do tempo, uma hora ou outra, você vai desistir. Você vai pensar assim, ó, poxa, investir para especialista consegue uma rentabilidade melhor, para que eu vou investir por conta própria? Eu vou contratar um especialista, certo? E você não vai se meter nisso. Só que eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar no Peter Lynch? Peter Lynch foi um cara que ele foi gestor do maior fundo de ações da época, o fundo da Fidelity, o fundo Magellan, de 1977 a 1990, certo? E ele teve uma rentabilidade de média de 29% ao ano. Me diz aí, você gostaria de ter uma rentabilidade média de 29% ao ano? 29%! É uma rentabilidade interessante. Quando a gente pensa assim, poxa, quem era o Peter Lynch? Peter Lynch, ele foi gestor. Por quê? Ele estudou muito sobre investimentos, mas ele tinha formação, sabe no quê? Filosofia, psicologia e história. Pergunta se ele era economista, pergunta se ele era administrador, pergunta se ele era contador. Não, ele tinha formação em filosofia, psicologia e história. Teve uma rentabilidade média de 29% ao ano entre 1977 e 1990, superando então o maior investidor do mundo em termos de rentabilidade, que é o Warren Buffett, que tem aproximadamente 19% ao ano de rentabilidade. Como que isso é possível? Se investir só para especialista. Se ele tinha uma formação nada a ver, totalmente ligado à área de humanas. Louco, né? O segredo está na metodologia. Poxa, você vai me falar só sobre metodologia? É óbvio que não. Mas olha só, eu preciso te contar uma coisa. Quase ninguém acha que vai conseguir. Quando eu afirmo isso, muitos de vocês dizem sim. Alguns porque acreditam de forma veemente. Outros porque estão na live, estão vendo as outras pessoas dizer sim. Poxa, vou dizer sim também, né? Não vou dizer não. Pô, vai ficar meio feio na foto para mim.
Outras pessoas ficam em silêncio, a maioria, e não falam não. Mas quem está em silêncio provavelmente pensou não. Só que você sempre vai achar que você não vai conseguir. Olha esse vídeo de 1 minuto do Bruno Vieira. Olha a transformação que ele teve e olha o que ele dizia sobre se ele achava que ia conseguir ou não. Olha só. Meu maior desafio foi acreditar que eu conseguiria, porque eu não sabia nada. Eu não entendia o que era bolsa. Igual eu te falei, eu não sabia o que era Ibovespa. Entendeu? Para mim, eu sabia que existia ação, mas não sabia nem como que era o código de ação. Não fazia nem ideia. Então, esse foi o maior desafio. Acreditar que eu, uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum em relação ao investimento em renda variável, pudesse conseguir resultados que eu via nos seus vídeos, que eu via nos seus alunos. Como eu estava na renda fixa, era 3% ao ano. E a partir do momento que eu passei a investir, eu até mandei para você o resultado, no dia 1º de setembro, eu completei aí 6 meses de programa, minha carteira já estava rendendo 27,40%. Isso enquanto o Ibovespa estava com menos 14%. Né? Então, se a gente for olhar, né, essa variação, eu estava 41% acima do Ibovespa. E sem investir tudo em renda variável, né? E sem investir tudo em renda variável. Hoje eu tenho 50% está na renda fixa ainda. Eu passei a fazer as análises seguindo a metodologia e desde então eu tenho tido uma rentabilidade excelente, né? Eu finalizei aí esse ano de 2020 com rentabilidade de 33%, em um ano onde a bolsa quase terminou no negativo. Dá uma olhada nesse gráfico. Olha que louco que é esse gráfico. Isso aqui que você vê é a queda de 2020, tá? Isso aqui é a queda das ações, caiu pra caramba e depois voltou. O que aconteceu com o Bruno? Olha que louco. Teve uma pequena oscilação momentânea e depois as anti-ações, como ele estava pronto para qualquer cenário, já vieram. Mesmo num cenário totalmente inesperado, totalmente inédito, se a gente for pensar no ponto de vista desse século, né? Mas o que acontece? Você viu, ele falou que ele também achava que não ia conseguir. Mas olha o tipo de resultado que ele conseguiu naquele momento específico e vem conseguindo com o passar do tempo. Esse é o grande problema. Se você para nessa crença, e sim, eu vou te provar que é uma crença, porque na realidade qualquer um consegue ter uma rentabilidade maior que no gestor profissional. Eu vou te mostrar isso hoje. Por quê? Justamente por causa desse investimento que rouba 95% da sua rentabilidade. Mas o que acontece? A maioria fica contando com INSS. Não, eu nem vou investir, sabe? Não preciso, não tenho essa necessidade. Sabe o que eu vou fazer? Poxa, tem INSS que eu vou me aposentar pelo INSS e vai dar tudo certo. As pessoas ignoram o rombo do INSS que aumenta a cada ano que passa. Aqui falta ainda, 2020. Aumentou ainda mais, 368 bilhões. A gente estava em 318. Aí, poxa, você faz o quê? Deixa o dinheiro na poupança, onde tem 1 trilhão de reais. A poupança que rende, talvez você não saiba, mas rende de forma proposital menos que o investimento mais seguro do país, que se chama Tesouro Selic, que é um dos 3 tipos de títulos públicos. Uma forma de você emprestar dinheiro para o governo federal. Ela é programada desde 2012 para render menos. Então você pega o único... Olha que louco. Você investe no único investimento que já foi confiscado na história do Brasil. No único investimento que já foi confiscado na história do Brasil, que é programado para render menos do que o investimento mais seguro que existe no país. Por quê? Porque você acha que talvez você não precise. Ou, poxa, Vinícius, eu já evoluí, Vinícius. Eu não estou na poupança. Não fala assim comigo, poxa, eu já entendo que isso aqui é uma porcaria, que rende menos do que a inflação, que eu tô queimando dinheiro se eu tenho algum centavo na poupança até hoje. Sabe o que eu faço? Eu invisto, sabe no quê? Previdência privada. E, olha só, no primeiro ano da reforma da Previdência, CDI bate 8 dos 10 maiores fundos. O que é o CDI? O CDI nada mais é que a nossa taxa Selic efetiva. O que a gente vê? Taxa Selic subiu para 11,75% ao ano. A Selic, essa é a Selic meta. A Selic efetiva e o CDI é 11,65% ao ano agora, certo? E nessa época aqui, o CDI era quanto? Olha só. O CDI no ano deu 2,99. E dos 10 maiores fundos de previdência privada do Brasil, o que a gente vê? 8 renderam menos do que o CDI. Você consegue o CDI investindo, por exemplo, no Tesouro Selic, esse tipo de título público mais conservador. A inflação nesse ano aqui foi de 4,31%. Eita, como era bom, hein? Isso aqui é 2020, né? Isso aqui é 2020, o último estudo completo que a gente tem. Nenhum deles rendeu
em 2020, mais do que 4,31%. E olha a quantidade de dinheiro investido aqui. Olha aqui, 21 bilhões, 12 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões, 12 bilhões, 34 bilhões, 21 bilhões, 19, 39 bilhões, 38 bilhões. Só aqui tem 200, 300 bilhões investidos em investimentos que não superaram a inflação, investimentos que 8 deles não superaram nem o CDI, que é um investimento que você consegue na renda fixa. Tudo isso são fundos de investimento de previdência privada tocados e gerenciados por investidores, por gestores profissionais. E aí você diz, não, Vinícius, mas eu não invisto mais em previdência, eu já entendi que esse negócio aí é uma porcaria. Sabe o que eu faço? Eu invisto em fundos de ações, que a minha corretora me recomendou. Não vou mais na onda do banco aqui, ó. Eu invisto em fundos de ações que a minha corretora me recomendou. Aí você vê isso aqui, ó. 4 em cada 10 fundos de ações renderam menos do que a média das ações em 2017. Ou seja, 40% rendeu menos. Não, depois o cenário vai melhorar futuramente. Opa, a pena mudou. Olha que louco. Olha que louco, a manchete ficou quase igual, mas mudou totalmente de um ano para o outro. Apenas 4 em cada 10 fundos de ações renderam acima do Ibovespa em 2018. 60% rendeu abaixo da média das ações. 60% rendeu abaixo da média das ações. Poxa, Vinícius, então, sabe o que eu faço? Eu já sei que é ruim investir em fundos de ações. Eu invisto na média da Bolsa. Aí, se você investe na média da Bolsa, olha o que acontece. Do auge à ruína, Brasil Farm é a 8ª empresa a deixar a Bolsa por falência. Existe uma fila de pelo menos 19 empresas de capital aberto lutando para não ter o mesmo destino da rede que enterrou o sonho de liderar o seu segmento. Falência da sua dona aconteceu após 6 anos do auge na Bolsa. Quando você investe na média, no índice Bovespa, basicamente, a sua rentabilidade ela vem por meio de uma cesta de ações, que é escolhida com base no tamanho da empresa, com base no número de negociações que aquela ação tem na Bolsa, e não na qualidade. Quando você investe na média, você tem rentabilidade. Você tem investimento em ações de empresas quebrando, falindo, superendividadas, outras lucrativas, outras meia-boca sem muito potencial de crescimento. Então entende, quando você vai pulando de galho em galho, quando você acha que está ruim na poupança e vai para a previdência, você se afundou mais. Quando você sai da previdência e vai para fundos de ações, você se afundou mais ainda. Quando você sai de fundos de ações e vai seguir recomendações ou vai investir na média, estão simplesmente te tirando de uma cela e te colocando em outra. E mais, quando você enfrenta recomendações de investimento do banco, da corretora, é muito provável que dê errado. Por que eu sei disso? Porque deu errado comigo. O primeiro lugar que eu coloquei meu dinheiro quando eu queria investir foi num fundo de investimento sugestionado por uma corretora. Agora, o que o assessor da corretora, o que o gerente do banco ele vai fazer, o teu gerente de conta? Ele vai fazer o que ele tem que fazer, gente. O que é o serviço dele? É você que tem que entender o papel de cada um. O serviço dele, basicamente, é vender produtos de investimento do banco ou da corretora. Ponto. Se você acredita que, poxa, vai ser o melhor investimento para você, eu recomendo cuidado. Vão existir profissionais que talvez vão recomendar o melhor para você? Talvez. Agora, pensa no seguinte, o gerente do banco, o gerente de conta, o assessor da corretora, eles têm meta para cumprir. Eles têm produtos de investimento para vender por aqueles produtos que geram mais comissão, rebate, comissão, tá? Para a instituição. E ele tem que fazer isso para segurar o emprego dele em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ele bater a meta para ter uma remuneração variável. Por quê? Porque ele tem esposa, marido, filhos em casa que têm sonhos a realizar. E aí, no momento em que, poxa, eu bato minha meta ou ofereço o melhor para o Vinícius? O que eu faço? Você escolhe o quê? Sua família ou não? Existe um potencial conflito de interesse muito grande aqui. Então você precisa entender isso. O Rodrigo, eu vou te mostrar só mais uma história rápida, depois eu vou te provar várias coisas aqui que talvez você nunca tenha visto na vida, mas o Rodrigo passou por esse problema. O Rodrigo, ele era da maior classe do banco, tá? Poxa, teria a melhor assessoria, os melhores investimentos, e olha o que aconteceu com ele. Às vezes tem um bom relacionamento com a minha gerência no banco, eu sempre fazia por recomendações, né? Então, mas assim, sem nenhum direcionamento. E acreditando que a própria equipe do banco teria um melhor resultado para mim, né? Que terceirizando isso eu conseguiria ter um melhor resultado. Então esse era o meu pensamento.
Uhum. Mas aí tu já tinha investido na bolsa ou ainda não? Sim, eu já tinha, mas através de fundos de investimento. O que mais me fez me despertar foi a questão assim, da rentabilidade, porque assim, não chegava a ser negativa, mas era muito baixa. Às vezes não compensava eu ter todo esse trabalho, era preferível ficar na renda fixa. Mas ao mesmo tempo tinha muita trava, né? Que às vezes me barrava em poder ter todo esse manuseio que tenho hoje. Que tipo de trava assim que tu tinha? Se puder falar um pouco mais sobre isso. Olha, assim, né? Tudo Tipo, acho que é a trava medo, investiu. medo do novo, né? Porque por mais que você tenha uma mínima noção, você não tem um sentido, você não tem uma direção. Então, quando você não tem uma direção, é difícil você assumir um comando que você não sabe qual comando você vai dar. Então, não tinha aquela clareza toda. Então, isso acaba trazendo a insegurança, né? E, em cima disso, às vezes, o conforto de você ter isso na mão de um gestor era o que tranquilizava. Eu vou terceirizar isso e vou deixar na mão do gestor, né? Mas toda instituição tem um interesse próprio, né? Só consegui ter essa clareza mesmo, quando eu terminei o programa, que eu fui para a prática e eu precisei sentir, falar, não, agora eu sei o que fazer. Anteriormente, o índice baixava, eu me desesperava. Nossa, e agora? Eu vou sair porque eu vou perder tudo. Subia, nossa, que legal, né? Então a gente ficava oscilando junto com o índice, vamos falar assim. E hoje, com muita clareza, hoje tem uma instabilidade, eu vejo hoje consigo ver na prática uma queda como uma oportunidade. Eu finalizei o programa no final de setembro e eu implementei o método no início de outubro. E eu tive uma rentabilidade de 10% durante show. Outubro, novembro e dezembro, 3 meses. Inclusive passando por momentos de queda também nesse período. Bem produtivo e, assim, o mais importante de tudo é a tranquilidade, né? E você tem que poder se desprender e não precisar estar acompanhando notícias, sabendo o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, né? Eu acho que o principal de tudo é o foco traz o resultado. Olha isso, ele tinha o melhor atendimento do banco e não tinha resultado, não tinha clareza, o humor dele oscilava junto com a bolsa subia, ele ficava feliz, a bolsa caía, ele ficava triste. E basicamente, poxa, ele só conseguiu entender o que fazer quando aprendeu o método. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Mas você já entendeu que seguir a corretora, seguir o banco, basicamente você tem um alto conflito de interesse. Quando você segue empresa de recomendação de investimento, poxa, você nunca vai ter paz mental. Você nunca vai saber por que você está investindo em cada lugar, porque você não está no controle. Esses dias eu fiz uma live onde eu expliquei isso. Pensa numa situação onde você está dirigindo, está viajando e está vindo uma caminhoneta que vai dar de frente com você no carro. Você se assusta? Se assusta. Mas você sai com o carro para o acostamento e está tudo certo. Agora, pensa numa situação onde você não está no controle, você está no carona e você vê aquela situação, caraca, você fica com medo. Você, quem sabe, até belisca ali a perna de quem está do lado. A minha mãe, eu lembro quando a gente viajava, minha mãe beliscava a perna do meu pai e ficava uns roxos assim. Por quê? Porque você não está no controle, você não está no comando, você não sabe o que você está fazendo. A empresa de recomendação de investimento está sempre mudando, alterando os investimentos. Por quê? Para justificar que você continue pagando a mensalidade. Porque se não mexer, o que acontece? Você não vai ficar pagando, você já sabe onde investir, aí você investe e para de pagar. Esse giro faz você pagar mais imposto, faz você pagar mais taxa, mais corretagem, mais emolumento, tudo isso. Mesmo em uma corretora taxa zero, porque tem cobranças que a própria Bolsa de Valores cobra dessas negociações. E você tem esse custo de ficar pagando a vida inteira. Quem aprende não depende. Se você depende dos outros, você vai ter que estar sempre pagando. Só que eu quero aprofundar aqui mais na seara dos fundos de investimento. Sejam fundos de investimento tradicionais, sejam fundos de investimento de previdência. E te explicar o porquê que isso acontece. Por que você investe e não vê resultado? E eu vou te dizer mais. Eu não estou te dizendo que você... Observa, que você é melhor que um gestor profissional de investimentos. Provavelmente não. Agora, existem várias regras que fazem com que você tenha mais rentabilidade. Regras que te punem, algumas, quando você investe por meio de fundos, e outras regras que te beneficiam quando você investe por conta própria. É isso que eu vou te mostrar. Por quê? Porque eu não quero que você entre nessa furada. Não adianta nada eu te mostrar, faz isso e você acreditar que você possa investir por meio de fundos. Que um gestor vai te entregar em ações uma rentabilidade melhor, por exemplo. Então, olha só. Tem muitas coisas que você não vê, que não é divulgada e nunca vai ser. Porque isso não é interesse da indústria financeira, que é uma das maiores indústrias que existem no mundo, no planeta. Olha aqui essa imagem. Eu vou te explicar essa imagem. O que você vê nessa imagem aqui? Essa imagem foi feita por uma empresa inglesa de investimentos chamada Fundsmith.
tá? Que basicamente ela pegou e fez a seguinte comparação. E se a Berkshire, quem é a Berkshire? A Berkshire é a empresa do Warren Buffett, é a seguradora do Warren Buffett, é a empresa de investimentos do Warren Buffett. Então ele tem uma seguradora, ele capta muito dinheiro, né, por meio do pagamento do seguro, e aí ele investe aquele dinheiro e ele tem rentabilidade com aquele dinheiro. Então, e se a Berkshire tivesse a cobrança tradicional do 2,20? O que é isso 2,20? 2,20 é a cobrança tradicional dos fundos de investimento, fundo multimercado, fundo de ações. Você paga 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. O que é isso? Taxa de administração nada mais é que uma taxa que você paga para o gestor do fundo pelo tempo de serviço dele. Então não importa se você teve rentabilidade positiva ou rentabilidade negativa, você tem que pagar essa taxa de administração. Funciona como um pagamento por uma prestação de serviço. Só que aqui está o grande vilão de tudo isso, de todo o cenário dos fundos, taxa de performance. Taxa de performance, que é o quê? Quando você tem rentabilidade negativa, o prejuízo é todo seu. Mas quando você tem uma rentabilidade positiva e acima do indicador de referência, você tem que dar 20% dessa rentabilidade para o gestor e 80% é seu. Então, o que é um indicador de referência? O que é um benchmark? Um benchmark é um indicador que o fundo tem como referência, que ele quer sempre superar a rentabilidade daquele indicador. Então, por exemplo, um fundo de ações, ele tem como benchmark, como indicador de referência, o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Nos Estados Unidos seria o S&P 500 e assim por diante. Então, olha só o que acontece. 2% do valor que você vai investir, todo ano você paga para o gestor do fundo. Todo ano. Certo? 20% da sua rentabilidade acima do indicador de referência, você paga sempre que tiver uma rentabilidade acima da média. Certo? Acima do indicador de referência, ou seja, acima da média. E quando você tiver prejuízo, o prejuízo é todo teu. Então, a indústria ela já te castiga. Perdeu, o prejuízo é teu. Rendeu acima do indicador de referência, da rentabilidade média, divide com o gestor. Só que se você investe num fundo de investimento em ações, por exemplo, é porque você não quer, é porque você quer uma rentabilidade acima da média. Senão você investiria onde? Na média, que é uma porcaria, mas é a média. Entende? Ou seja, quando o fundo ele faz o trabalho dele, o mínimo que é o rendimento acima da média, que é o que você espera, você ainda tem que dividir com ele o seu lucro. Só que a bolsa não funciona de forma linear. Não é igual a renda fixa, vou ter um rendimentozinho de X% ao ano. Não, tem ano que fica meio parado, tem ano que sobe, tem ano que cai. Como a bolsa se comporta em saltos, quando tem valorização, o que acontece? É uma grande valorização. Então, quando tem um ganho, geralmente esse ganho geralmente não posso dizer isso, mas muitas vezes esse ganho é acima da média. Então, praticamente em todos os anos que você perde, o prejuízo é todo teu. Em praticamente todos os anos que você ganha, você tem que dividir e dar mais uma parte dessa fatia, desse bolo, para o gestor. Com isso, o que ativou na mente da Fundsmith? Fazer um estudo. Bom, o Warren Buffett, ele em 2015 completou 50 anos de investimento. Ele investe desde 1965. E aí qual foi o pensamento? Bom, vamos lá. E se o Warren Buffett ele tivesse investido e tido a mesma rentabilidade que ele teve nesse período de tempo todo, só que se ele tivesse investido em um fundo de investimento que cobrasse o famoso 2,20. 2% de taxa de administração, parece pouquinho, né? Poxa, 2%. E 20% dessa rentabilidade adicional que está acima do indicador de referência. Olha que louco. Se ele investiu por conta própria, tá aqui, ó, $1.000 investidos em 1965, se transformariam em $8 milhões no final de 2015. Então, em 50 anos, você transformaria o quê? Tendo a mesma rentabilidade do Warren Buffett, maior investidor do mundo, certo? Você transformaria $1.000 em $8 milhões em 50 anos. Ponto. E se você tivesse a mesma rentabilidade, só que pagando o 2,20, investindo em um fundo de ações ou um fundo de previdência, por exemplo? Aqui embaixo está retratado. Você, to investor, você chegaria a $720 mil.
E olha quanto que o manager, o gestor, ganharia. Sim, 7,28 milhões. Você ficaria com 719 mil dólares e o gestor ficaria com 7,28 milhões. Ou seja, você está investindo, você está pagando taxa e com o uso do teu patrimônio, você está enriquecendo 10 vezes mais o gestor do que a você mesmo. Por quê? Principalmente por conta dessa taxa de performance e também por conta da taxa de administração, que é o valor que você gasta todo ano, independente de ter valorização positiva ou negativa. Você conseguiu entender isso? 90% da rentabilidade não fica com você, fica com o gestor. Você fica com 10%, em cima da valorização do dinheiro que é teu. Se fosse o contrário, tá tudo bem. Poxa, alguém está gerenciando seus investimentos, 10% para ele e 90% para você. Mas é o contrário, você fica com 10% e ele fica com 90%. Vinícius, por que isso acontece? Taxa de administração e principalmente taxa de performance. Só que isso aqui é no cenário americano. No cenário brasileiro é ainda pior. Como assim ainda é pior? Na verdade é ainda melhor. Ainda é melhor para quem investe por conta própria. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Se hoje você tem dinheiro em fundo de investimento, de ações, fundo de investimento multimercado, previdência privada desses tipos, o mercado financeiro está te fazendo de trouxa. Por quê? Está aqui o retrato. Está aqui o retrato. O seu dinheiro é usado e a maior parte do lucro que vem dele não fica com você. Fica com a indústria financeira. Aí quando eu falo que existe um sistema montado, estruturado para que você não prospere, montado, estruturado para enriquecer a indústria financeira, vem alguns lunáticos malucos que dizem, olha lá, a teoria da conspiração. As pessoas não olham para o dado. Isso é o dado real. Só que no Brasil é ainda mais intenso. Porque o que acontece? Além da taxa de administração, além da taxa de performance, os fundos de investimento eles trabalham com um limite de volatilidade. Eles seguem uma regra de limite de volatilidade que está no regulamento do fundo e basicamente no regulamento do fundo diz o seguinte, ó, o limite, exemplo, tá? O limite de volatilidade deste fundo é 5%, tá? E basicamente nesse modelo que a maioria deles usa, que é o Value at Risk, o modelo VAR, o que acontece? Quando bate uma queda de 5%, o que um fundo de ações deveria fazer? O que um fundo de ações deveria fazer quando as ações, por exemplo, caem 5%? Ele deveria vender ações ou comprar mais? Deveria comprar mais. Por quê? Se eu entendo por qual motivo eu comprei aquelas ações e ocorreu uma desvalorização no curto prazo, poxa, o que está aparecendo para mim é uma promoção. É a mesma coisa que eu ir no shopping, olhar uma TV que estava, sei lá, 3 mil reais, caiu para 2.500, o que eu faço? Fico brabo ou compro a TV já que eu preciso de uma? Compro a TV. Só que, como o fundo ele trabalha com um limite de volatilidade, seguindo o modelo de Value at Risk, o que acontece? Quando bate no 5% de queda, ele é obrigado a reduzir a volatilidade do fundo. Como ele é obrigado a reduzir a volatilidade do fundo, o que acontece? Ele precisa vender ações. Ele precisa aumentar a exposição em renda fixa. Talvez você saiba, talvez não, mas um fundo de ações pode ter uma larga exposição à renda fixa também, até para ele conseguir se enquadrar no limite de volatilidade dele. Então, no momento mais propício para ele comprar, ele tem que vender. E quando que a volatilidade está alta na bolsa? Você pode fazer um estudo. Eu até fiz uma live bem antiga, eu acho que foi lá nas quedas de 2020, onde eu expliquei isso, né? Volatilidade alta acontece em períodos de queda. Então, depois que passa os períodos de queda, depois que as ações já subiram, a volatilidade cai. Quando a volatilidade cai, ele pode voltar a recomprar ações. Então, ele vende na baixa e compra na alta. Vende na baixa e compra na alta. E isso te pune mais um pouquinho em rentabilidade. Então a gente falou de 3 coisas aqui, ó, e a gente está só no começo. Taxa de administração, taxa de performance e limite de volatilidade. Tem mais um fator que piora isso, tá? Não vou colocar como uma quarta, mas piora isso. Hoje existem muitos fundos quantitativos, existem muitos robôs que agem de forma automática. Então, existe um grande problema, isso aconteceu em 2020, até se levantou muita discussão em torno disso, que foi o seguinte, quando você bate, por exemplo, no limite de 5% de queda,
Alguns fundos de investimento automaticamente, porque os robôs fazem isso automaticamente, vendem ações e fazem os preços das ações caírem ainda mais. Pode ser que, pelo volume de dinheiro investido naqueles fundos, a queda vá para 6%. Bateu em 6%, bate no limite de volatilidade de outros fundos. Aí, os outros fundos que trabalham com o robô, o que acontece? O robô vende automaticamente, cai para 7%, quer dizer, aumenta a volatilidade para 7%, aciona os outros robôs e aí tem uma cadeia sem fim. Então existe um grande temor, inclusive, há uma discussão forte na indústria financeira desse uso de automações nas vendas quando bate no limite de volatilidade, que isso tende a deixar o mercado muito mais volátil com o passar do tempo. Isso só tende a piorar, né? Se a gente pensar em automação, tende a ser cada vez mais usado. Então, isso só tende a piorar o lado para os fundos de investimento, certo? Se você investe por conta própria, você é livre. Você faz o que você quiser. Você olha aquela oportunidade, compra mais, você não tem que dar justificativa para ninguém. Se você tem um fundo, por exemplo, que tenha o limite de VaR, basicamente, e ele precisa seguir, né? Basicamente, você é penalizado. Tem um outro ponto, um outro fator, tá? Se você for olhar lá, poxa, qual é o patrimônio líquido do fundo de investimento? Quanto dinheiro tem lá? Aquele dinheiro que tem lá, muitas vezes você vê lá, poxa, 5 bilhões investido num fundo. Daqueles 5 bilhões, não são 500 milhões de pessoas investindo R$10. Não. Basicamente, existem o quê? 30 pessoas que têm múltiplos milhões e mais milhares de pessoas que têm alguns milhares de reais ali. Em momentos... Quem que terceiriza seus investimentos? Quem não entende sobre investimentos. Porque aí terceiriza. Se eu entendo, eu faço. Se eu não entendo, eu digo, deixa para alguém fazer para mim. E aí o que acontece? É caro deixar para alguém fazer para você. Seria muito mais fácil, seria mais rentável para mim. Eu pegar e te recomendar, eu pegar e fazer para você. Sabe o que dá mais trabalho? Ensinar. Isso que dá mais trabalho. Mas é o melhor para você. Olha só, quando alguém que não entende sobre investimentos passa por um momento de queda, ele não quer saber o que está acontecendo. Ele não quer saber se é uma volatilidade de curto prazo. Ele só quer saber do dinheiro dele de volta. Então, quando você entra no mercado financeiro e você conhece assim, os corredores do mercado financeiro, existe muito ruído. Em 2020 tinha muita pressão dos investidores por providências dos gestores para parar de ter queda. Poxa, ali em janeiro, fevereiro, março, não importa o que o gestor falar. O que o cliente faz? O que o cliente faz? Ele faz o seguinte, se não parar de ter queda, eu vou resgatar meu dinheiro daí. Como que o gestor ganha dinheiro, principalmente no momento de queda? Com base no volume de dinheiro investido no fundo. Por quê? Porque paga a taxa de administração. Quanto menos dinheiro está investido no fundo, menos dinheiro o gestor ganha. Então, o gestor muitas vezes tem que se dobrar para os grandes investidores que não sabem, grandes empresários que não sabem nada sobre investimentos, só que ele tem um problema nas suas empresas, eles precisam aportar milhões nas suas empresas, eles estão vendo o dinheiro deles investido que está rendendo negativo e eles também ficam apavorados. E aí o que acontece? O investidor lá ameaça o gestor do fundo e ele tem que vender ações. Para quê? Para diminuir a volatilidade do fundo. Então existe muita pressão em tempos de queda e alguns gestores eles acabam tendo que se dobrar para a sobrevivência da empresa deles, da gestora de investimento deles. Eles estão interessados ali e tem que estar interessados, né? Tem famílias empregadas, tem uma empresa estruturada e tudo mais. Mas isso é mais um ponto que joga contra. Outra coisa, fundos de investimento tomam decisões geralmente de curto prazo, que ferem o longo prazo. Raros são os fundos de investimento que não olham para o curto prazo. Por quê? O que uma pessoa leiga olha antes de investir em um investimento? Uma pessoa leiga olha o seguinte: qual foi a rentabilidade dos últimos 6 meses? É assim ou não é? Fala para mim. Qual foi a rentabilidade dos últimos 3 meses? E dos últimos 6? E dos últimos 12? É isso que você quer saber. E se a rentabilidade foi boa, você investe. E se a rentabilidade foi ruim, você pensa o quê? Esse negócio está caindo. O que eu vou meter meu dinheiro aqui? Bem capaz, não vou não. Então, o gestor, ele tem meio que uma obrigatoriedade, pensando no negócio dele, tá? De dar resultado no curto prazo. Só que quanto mais você... Eu vou falar um termo aqui que vocês podem achar forte, mas, poxa, ninguém é criança aqui, né? Eles estupram a rentabilidade de curto prazo
E muitas vezes isso é prejudicial no longo prazo. Por quê? Porque eles têm que dar rentabilidade de curto prazo. Para quê? Para atrair mais cliente. Por quê? É assim que eles ganham dinheiro. Entende? Então, como muitas decisões são tomadas com foco no curto prazo, muitas vezes o longo prazo fica ferido. É por isso que você vê e faz a pesquisa. É raro você ver fundos de investimento com mais de 5 anos. Raríssimo. Por quê? Geralmente um fundo, ele lança um fundo de investimento, ele fica funcionando por 2 ou 3 anos, depois ele fecha aquele fundo, cria outro fundo com a mesma estratégia, com outro nome, fecha aquele fundo para captação de mais dinheiro, cria um outro com outro nome e assim por diante. São raríssimos os fundos que têm mais de 5 anos de histórico. Raríssimos. Pode pegar. Procura, 80% vai ter um histórico de menos de 5 anos. Por quê? É exatamente assim que acontece. Enquanto eles conseguem dar resultado no curto prazo e captar cliente, eles mantêm o mesmo fundo. Não conseguiu dar resultado de curto prazo, o que acontece? Eles fecham aquele fundo para novos aportes e abrem outro fundo com outro nome, nada a ver com a mesma estratégia. Isso é uma jogada da indústria financeira. Outra coisa, fundos grandes demais não conseguem investir em empresas pequenas. Eles ficam investindo só em ações óbvias. E quando eu pergunto para você, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as ações que mais se valorizam na história da Bolsa de Valores? Ações de empresas grandes ou ações de empresas pequenas? O que é que você me diz? O que você acha que valoriza mais no longo prazo? Ações de empresas grandes ou ações de empresas pequenas? Grandes ou pequenas? Grandes ou pequenas? Ó, vou te mostrar a realidade, tá? Aqui está a realidade na sua frente. Na linha azul, você enxerga o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então você vê o quê? Linha azul está subindo, em média as ações no Brasil estão subindo. Linha azul está caindo, em média as ações no Brasil estão caindo. E assim por diante. Na linha laranja, você vê o índice de Small Caps. O que significa Small Caps? Small Cap significa pequena capitalização de mercado. Significa pequena empresa. Empresa com pequeno valor de mercado. Então, qual é a diferença? Nessa linha azul, você vê o desempenho do índice Bovespa, que contempla as ações das maiores empresas da Bolsa. Certo? Então, ele pega as maiores empresas da Bolsa, aquelas que têm maior valor de mercado, que valem mais na Bolsa, e aquelas que têm maior volume de negociação, que tem mais gente comprando e vendendo. Na linha azul, na linha laranja, você vê o índice de Small Caps. Como que são escolhidas as ações do índice de Small Caps? São pegas, imagina que você coloca na ordem, assim, ó, de ordem decrescente, da maior para a menor empresa, em valor de mercado, certo? Enquanto ela vale na Bolsa. Você faz uma lista. Aí você pega as 15% de empresas que menos valem da Bolsa. Pronto. Aqui está o índice de Small Caps. E basicamente o que você percebe? Ó, a gente tem esse índice sendo medido desde o final de 2008. E quando a gente compara aqui a situação, como que está a rentabilidade de ambos, você vê a lógica. Empresas pequenas valorizam muito mais que empresas grandes. Essa mesma lógica você encontra, eu até já fiz outras lives sobre isso, aprofundando só nesse tema, você encontra no mercado americano também. As small caps se valorizam mais que as large caps. As empresas pequenas se valorizam mais que as empresas grandes. Agora, imagina que um fundo tem 10 bilhões de reais. E esse fundo tem uma política de investimento que ele vai investir em 20 ações. Isso é bem comum, tá? E aí o que acontece? Ele vai investir mais ou menos 500 milhões por ação. Esse fundo de investimento, ele não tem como comprar, por exemplo, ações de uma empresa que vale 1 bilhão. E tem excepcionais ações de empresas que valem 1 bilhão. Só que ele não pode, por quê? Se ele comprar metade da empresa, ele vai levar o preço das ações muito para cima. Porque o que faz o preço de uma ação subir? É um alto volume de compra das ações. Poxa, tem muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender, ou uma certa quantidade de pessoas querendo vender. Para venderem toda aquela quantidade, imagina metade da empresa, basicamente eles vão, quem quer vender vai aumentar o preço. E isso vai aumentando o preço numa escalada que basicamente o fundo vai perder todo o potencial de rentabilidade que ele via naquela ação. Por quê? Porque ele é grande demais. Imagine que você está com um cruzeiro na mão, está pilotando um cruzeiro. Você, se é um gestor de um fundo de investimento, você está pilotando um cruzeiro. É muito mais difícil você manobrar.
Muito mais difícil. Se você está pilotando, por exemplo, um jet ski, que a tua carteira de investimentos, pô, você não tem bilhão. Você não tem, eu sei. Então, basicamente, você tem um patrimônio menor. Então, você consegue manobrar com tranquilidade, você consegue investir onde você quiser, você consegue entrar entre as geleiras do Ártico. Tenta entrar com um cruzeiro entre as geleiras no Ártico. Você não consegue. Não consegue. Imagina entrar na geleira. Olha, meu exemplo foi péssimo. Mas você entendeu a lógica, né? Você consegue cruzar no meio de 2 ilhas, pronto. No meio de 2 montanhas, onde tem um caminho. Com cruzeiro você não consegue. Então, basicamente, você não consegue investir em empresas pequenas que rendem, na média, o dobro. Só que se você pegar casos específicos, poxa, você consegue uma rentabilidade muito superior do que em empresas grandes. E você não tem maleabilidade, você não consegue se movimentar quando você está investindo por meio de um fundo. Se você está investindo por conta, você consegue. Vamos lá, te mostrei taxa de administração, taxa de performance, índice de volatilidade, pressão dos investidores por providências em momentos de queda, fundos que tomam decisões com foco no curto prazo pela necessidade, porque eles têm que captar mais dinheiro para crescer o negócio deles, entendo perfeitamente. Fundos grandes demais não conseguem investir em empresas pequenas, somente nas empresas grandes, óbvias, geralmente mais caras, com menos margem de segurança, que já tem uma grande participação de mercado e não tem mais muito para onde crescer. Então, por enquanto, te mostrei 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. Quero te mostrar só mais 2 para essa live terminar. Tá? Outra coisa, imposto de renda sobre ações. Quando você investe por conta própria, você é isento de imposto de renda se você vender até R$20 mil por mês em ações. Se você vender menos de R$20 mil por mês e investindo por conta própria, você lá com seu CPF certinho, diretamente por meio de uma corretora, você não precisa pagar nenhum centavo de imposto de renda. Vinícius, comprei R$1.000 em ações, em 10 anos agora esses R$1.000 se transformaram em 20 mil, vou vender lá R$19.999, não tem que pagar nada de imposto de renda, nada, você é isento. Isento. Se você investir por meio de fundo, você sempre vai ter que pagar pelo menos 15%. Pelo menos 15%, certo? 7º fator. 8º fator. E último para a gente encerrar. Teria mais, mas por aqui tá bom. Acho que você já entendeu o ponto. Imposto de renda sobre dividendos. Quando você investe em ações, o que você está se tornando? Mais um sócio daquela empresa. Mais um dono daquela empresa. Então, quando você é dono, quando você é sócio de uma empresa, você faz jus a receber parte dos lucros gerados por essa empresa. Faz sentido? Se você... O que é essa parte dos lucros que você recebe? Se chama proventos. Esses proventos geralmente são distribuídos por meio de dividendos. Então, o que são dividendos? Parte dos lucros das empresas distribuídas para os acionistas. Quando você investe por conta própria, diretamente, o que acontece? Você é isento de imposto de renda. Quando você investe por meio de fundos, isso vai entrar no caixa do fundo e na hora de resgatar você vai ter que pagar pelo menos 15% de imposto de renda. Percebe? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Agora, nesse estágio, nesse momento, você percebe que eu não estou dizendo que você é melhor que um gestor de investimentos. Mas você percebe que por conta de taxa de administração, performance, limite de VaR, pressão dos investidores, fundos com foco no curto prazo, fundos que não conseguem investir em empresas pequenas, têm o menor potencial de rentabilidade nas ações, tem que pagar mais imposto sobre o lucro com ações, tem que pagar imposto sobre dividendos que você não precisaria. Por causa de todos esses fatores, mesmo que você tome decisões de investimento que talvez não sejam melhores que as que um gestor tomaria, você consegue ter uma rentabilidade para você maior que aquele conseguiria? Você consegue perceber? Como isso é possível? Eu não estou dizendo que você é o MacGyver, que você é o Batman, que você é a Mulher Maravilha. Não. É porque a lei, a regulamentação, a estrutura, o sistema faz com que você tenha vantagem investindo por conta própria. Que de forma líquida, no final das contas, tirando custos, tirando impostos, tirando taxas, você consegue ter maior rentabilidade investindo por conta própria. Percebe? Então, quando você pensar em investir em fundo multimercado, pensar em investir em fundos de ações, pensar em investir em previdência privada, esquece.
Você vai ter menor rentabilidade terceirizando para um gestor profissional. Profissional. Então, qual tipo de fundo de investimento que pode vir a fazer sentido investir? Fundo de ações, nem ativo, nem passivo. Pessoal, eu vi gente perguntando sobre ETF. ETF é um fundo passivo. Por quê? Porque quando você investe num fundo passivo, basicamente você está investindo na média. Quando você investe na média, você investe em empresas boas e empresas ruins. Se você investe em small cap, se você investe no índice Bovespa, você está investindo em ações de empresas boas, empresas que dão prejuízo, empresas que estão falindo, super endividadas, algumas boas, outras meia boca. Por que você não pega só as melhores? Isso vai aumentar o teu potencial de rentabilidade. Entende? O que poderia fazer sentido? Você investir num fundo de renda fixa taxa zero, para, por exemplo, sua reserva de emergência. Você fazer lá num fundo DI simples com taxa zero. Isso faz sentido. Se você quer investir em dólar, uma das maneiras é investindo por meio de um fundo cambial. Aí pode fazer sentido. Se tiver uma política de investimento adequada, um histórico da gestão impecável, rentabilidade do fundo que faça sentido junto, que replique exatamente ou muito próximo à rentabilidade do dólar com o passar do tempo. Cobre baixíssima taxa de administração, aí pode fazer sentido. Um fundo de investimento multimercado com estratégia específica em ouro. Poxa, se ele tiver uma política de investimento correta, porque não existe só uma política, existem várias. Se o histórico da gestão for impecável, se a taxa for muito baixa cobrada, se a rentabilidade do fundo for condizente com a rentabilidade do ouro, aí pode fazer sentido. Todos esses fundos que eu te falei que são passivos, nenhum ativo. Geralmente o fundo ativo é o pior, porque ele cobra a taxa de performance. Mas nem o passivo, o fundo de ações passivo, vai te ajudar. Por quê? Mais imposto tem que pagar, você investe na média tem coisa boa, tem coisa ruim. Então, o melhor é você fazer por conta. Porque, em geral, quando você terceiriza os seus investimentos, isso não te tira só a rentabilidade, mas te tira. Você entendeu aqui o porquê? Ficou claro para você? Você entende? Mas isso também te tira segurança e tranquilidade. Porque pensa bem, quando que você tem segurança sobre algo? Quando você sabe o que está fazendo. Talvez você saiba, talvez não, mas, por exemplo, um fundo de ações, ele tem uma defasagem. Você pode ir lá e pesquisar e buscar lá no site da CVM, onde o fundo tal investe. Você pode ver lá onde que ele está investindo. Só que essa informação, por lei, tem que ter uma defasagem de 3 meses. Então você nunca vai saber onde exatamente o seu dinheiro está sendo investido. Você sabe onde estava investido 3 meses atrás, mas você não tem controle. E você só tem segurança quando você sabe o que você está fazendo. Quando você terceiriza, você não tem. Ah, Vinícius, eu tenho. Você tem no momento de alta. Eu quero ver no momento de queda. Ah, Vinícius, tranquilidade. Como assim eu não tenho tranquilidade? Tranquilidade vem do quê? De não depender. Me fala uma pessoa que é tranquilidade total, que depende de outra pessoa para sobreviver, depende de outra pessoa para se manter. Isso te incomoda. Depender te incomoda. O que você quer é autonomia. Quem aprende não depende. Quem terceiriza está sempre dependendo. Então, poxa, se você vai ter rentabilidade baixa, se você vai ficar inseguro, nervoso, ansioso, sem tranquilidade, sempre assim, caraca, sempre pensando, meu Deus, tem que fazer isso, mas... E você fica procrastinando, deixando para depois, poxa, a tua jornada de investimento se tornou um saco. Em algum momento você vai desistir. E se você não desistir, é melhor que você desista mesmo, porque daí você acorda e depois começa a fazer por conta própria. Tem coisas na vida que se delega, tem coisas na vida que não se delega. Porque isso é uma sacada que, poxa, gente, tem gente com vários perfis aí que você pode encontrar na internet falando sobre investimentos. Gente que é especialista e gente que não é. Mas assim, a minha visão sobre investimentos não é sobre dinheiro. Ninguém investe por dinheiro. Você investe porque você tem um sonho. Você investe porque você tem um objetivo. Você investe porque você quer dar um futuro melhor para sua família. Você investe porque você quer ter uma aposentadoria tranquila. Você investe porque você quer saber que o dinheiro, com base no teu padrão de vida, o seu dinheiro nunca mais tem como acabar. Você investe com algo muito mais profundo por trás. E quando você terceiriza isso,
Basicamente, você assume ser feito de trouxa. Você assume colocar os teus sonhos, os teus objetivos em segundo plano. Porque o teu dinheiro não é simplesmente o teu dinheiro. O teu dinheiro é o que vai ditar as tuas possibilidades materiais ou as tuas limitações. Ou as possibilidades ou limitações que você vai gerar para a sua família. Não só para você. Então, se você terceiriza os teus investimentos, você autoriza a roubar em 90% da sua rentabilidade de forma comprovada. E olha que no Brasil ainda tem agravantes. Por preguiça, e não venha me dizer que é outra coisa, por preguiça você deixa de criar um futuro melhor para você e para sua família. Por preguiça. E você pode até me dizer, Vinícius, isso para mim é uma prioridade, só que agora não. Eu deixei de escutar o que as pessoas falam. Eu escuto o que as pessoas fazem. E se você terceiriza, você pode me dar qualquer desculpa e falar, rapaz, você não precisa me dar nenhuma desculpa, tá? Você tem que se acertar com você mesmo, com a tua consciência. Mas se você me dá qualquer desculpa esfarrapada e você está agindo o contrário, eu vou escutar a sua ação. Eu não vou escutar a sua fala. Você tem dúvidas se você vai realmente conseguir realizar os teus sonhos, os teus objetivos de verdade? Terceirizar os seus investimentos só vai dificultar as coisas. Se você não tomar as rédeas dos teus investimentos, alguém vai tomar as rédeas dos teus investimentos por você. E 90% do ganho gerado por ele não vai para o seu bolso. Vai para o bolso de quem tem conhecimento, de quem se comprometeu, de quem sabe cuidar. É você que decide. Você fica com 100, digamos que você consiga ter uma rentabilidade pior que a do Warren Buffett. Você fica com 70, 80 ou você fica com 10. E o fato de você ficar com 70, 80 ou 10 vai ditar suas possibilidades, suas limitações, a vida que você vai gerar para você, para sua família. E lá na frente você vai lembrar, caraca, eu devia ter me comprometido em aprender essa máquina a girar. Porque se você foca no seu trabalho para gerar mais renda, antes de focar em fazer o dinheiro que você já tem trabalhar por você, você é masoquista. Preciso te dizer isso. Faz essa máquina girar. Te compromete em você fazer. Porque isso vai ficar, mesmo que você tenha de forma consolidada menos rentabilidade que um gestor profissional, por conta de todos esses custos, todas essas taxas, no fim das contas, você acaba tendo mais resultados. Então, te compromete. Certo, gente? Se o conteúdo fez sentido para você, te ajudou de verdade, te alertou sobre o que você deve e não deve fazer, faz o seguinte agora. Clique embaixo em curtir, gostei, like, coraçãozinho. Compartilhe esse vídeo para todas aquelas pessoas que você acredita que investam em fundo de investimento ou em previdência privada. Elas estão deixando de ter uma vida muito melhor por continuar nesse mercado, tá bom? Conto com você para ajudar essas pessoas, porque hoje existem milhões de pessoas perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro, que não é muito diferente. Então, a gente quer, ajudar essas pessoas a terem uma vida melhor. Compartilha, não deixe essa mensagem morrer aqui. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.